Beleza, hoje a gente vai falar sobre os planetas, tá? Então, a gente já falou sobre os signos e hoje nós vamos começar a falar sobre os planetas, tá? Bom, então, os planetas eles são muito importantes na astrologia. Quando a gente fala inicialmente em astrologia, a primeira coisa que vem na mente das pessoas são os signos. Mas os signos não são tão importantes como os planetas, porque, na realidade, são os planetas que determinam as ações, né? Então, os planetas são efetivamente os atores da nossa vida. Cada um representa uma forma de nós nos expressarmos. E essa forma, ela pode ser uma forma individual, né, da personalidade, pode ser uma forma social, que seriam, no caso, dos planetas sociais, né, do Saturno e do Júpiter, ou então de uma forma coletiva, que já abarca daí o que a gente chama de astrologia moderna ou astrologia psicológica, que são os 3 planetas geracionais que foram descobertos a partir de 1700. Então, Urano, Netuno e Plutão. Bom, planeta, tá? Lá na antiguidade, o planeta, essa palavra planeta, ela vem do grego antigo. E ela significa, literalmente, errante, que é o viajante, aquele que está vagando pelo espaço, né? Então, quando os antigos lá observavam o céu, eles viam que, além do Sol e da Lua, que se movimentavam e estavam sempre, né, fazendo movimentos muito, muito rápidos, existiam alguns pontos, alguns astros, que se movimentavam num céu que era fixo, né? As estrelas em si, elas estavam sempre nos mesmos pontos, mas esses planetas, eles estavam efetivamente tá entrando a Cláudia. Então, oi, tudo bom, Cláudia? Não, tranquilo, a gente recém começou. Então, como eu estava falando, o planeta, ele na antiguidade, ele era visto como esse astro que era errante, que era viajante, exatamente porque num céu de estrelas fixas, esses astros eram os únicos que se movimentavam além do Sol e da Terra. Então, eles, de tempos em tempos, passavam por diferentes constelações. E, através, então, desse movimento desses astros, começou, então, se a perceber que eles eram, digamos assim, anunciantes, ou eles, através desses planetas, começaram, então, a fazer as previsões, porque muitas vezes, dependendo de onde estava determinado planeta, havia, né, muitas vezes essa assimilação de situações que ocorriam no planeta, né? Que eram guerras, que eram o nascimento de reis, ou então épocas de colheita farta. Então, eles estavam associados a esses planetas. Na Idade Média, os planetas também receberam do latim, né, a denominação de peregrinos, ou seja, exatamente aqueles planetas, né,
aqueles astros que são viajantes, que eles estão, volta e meia, fora dos seus domínios. Bom, então, como eu falei, os planetas, eles são mais importantes que os signos, porque eles são atributos dinâmicos, né? Que integram a nossa personalidade. E é através desses atributos dinâmicos que nós vamos, então, perceber esta nossa personalidade, através destas inter-relações que esses planetas fazem no nosso mapa. Então, nós temos ali conjunções, nós temos ali oposições, nós temos ali quadraturas, trígonos, sextis, outros tipos de aspectos que trazem para esses planetas tensões ou então situações mais harmônicas entre eles que facilitam a sua interação das suas energias, dos seus poderes, né? Então, destas inter-relações vai depender o quê? As nossas energias internas de perceber algo, de imaginar, de pensar, recordar, refletir, né? Nossas aspirações e sentimentos superiores e inferiores, né? Ou seja, as nossas paixões e nossas ações externas físicas, impulsionadas e manifestadas pelas energias que são muitas vezes sociais ou então externas, né, coletivas. Bom, e aí eu queria trazer aqui para vocês, antes da gente falar exatamente o que é o significado de cada um dos planetas, eu queria trazer de novo esses princípios, as qualidades primitivas da astrologia. Porque quando a gente fala de astrologia moderna, e a gente lê os livros, muitas vezes a gente vai para a literatura, e a gente sabe que muitas dessas literaturas astrológicas hoje, elas são extremamente, assim, rasas, né? São extremamente simplificadas. Nós não temos a real dimensão da energia daquele planeta. E quando a gente não tem a real dimensão da energia do planeta, ou as suas origens, o porquê determinado planeta realiza determinada ação ou não, fica mais difícil a gente ter uma interpretação adequada, né? Então, o que a gente vê muitas vezes são interpretações, né, astrólogos, que se dizem astrólogos e tal, mas que são pessoas que fazem uma interpretação muito rasa das inter-relações desses planetas, né? Ou até mesmo de uma característica desses planetas dentro de determinado signo. E por isso que isso aqui ele é importante, porque traz as origens, as raízes, por que determinado planeta age de determinada forma. Então, essas qualidades primitivas, que elas são o quente, o frio, o úmido e o seco, né? Que a gente já falou sobre isso, que o somatório de duas dessas qualidades cria um determinado elemento, e aí nós temos os 4 elementos, a partir das qualidades primitivas. Nós temos aí também os temperamentos, sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, que por muito tempo mesmo, até o século XVI, era fortemente utilizado na medicina como forma de se diagnosticar males e doenças, né? Então, essas qualidades, elas também participam dos planetas. O Ptolomeu, né? Ptolomeu era
um astrólogo grego, né, que ficava na Alexandria, e ele foi um dos primeiros astrólogos que escreveu, né, tratados sobre astrologia que permaneceram por muito tempo. Então, o modelo ptolomaico, ele é o primeiro modelo astrológico, e muitos dos conceitos ptolomaicos são utilizados ainda hoje pela astrologia tradicional, né? Então, quando a gente fala os planetas ptolomaicos, a gente fala dos planetas que existiam na antiguidade, ou seja, da Lua, né, até o Saturno, que era o último planeta visível no céu. E aí o Ptolomeu, ele desenvolveu esse padrão, né, que é o padrão das esferas celestes, tá? Existem vários livros que falam sobre a teoria das esferas, tá? A teoria das esferas era um tratado baseado nos conceitos ptolomaicos, que foi utilizado até o século XVI, foi largamente utilizado pelas navegações, pelo desenvolvimento da navegação, foi utilizado para que a gente tivesse as descobertas das navegações, era utilizado na medicina, enfim, era utilizado em várias situações, em vários conhecimentos. Bom, então, esse modelo das esferas, ele é baseado no planeta Terra, né? Ou seja, nesse conceito heliocêntrico não, né? Esse conceito... Agora me fugiu. Bom, daqui a pouco vem. Esse conceito de que a Terra é o planeta fixo, e através do planeta Terra, então, a gente olha o céu, né, por essa dimensão. E quando a gente olha esta dimensão, a gente vai ver que o primeiro planeta, né, o primeiro luminar que se encontra mais próximo da Terra é a Lua. Depois, o segundo planeta mais próximo da Terra seria o Mercúrio, a Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Aqui, existe aqui, né, a gente sabe que Vênus hoje se encontra mais perto da Terra do que o Mercúrio, mas acontece que aqui existe todo um conceito em cima da velocidade que esses planetas giram ao redor da Terra. Então, esse é o conceito das esferas. Então, ele mostra que para cada um desses círculos teria um planeta, e depois de Saturno haveria, então, esta esfera que seria o firmamento, ou então o local onde estão as estrelas fixas, onde estão as constelações. Bom, Deixa eu só um pouquinho aqui, eu vou tirar o casaco, que eu fiquei com calor. Bom, cada um desses planetas, e lembrando sempre que o Sol e a Lua, eles não são planetas, eles são o que a gente chama hoje de luminares. Mas, para efeitos da astrologia, a gente considera como eles todos como planetas, né? Então, cada um desses planetas, ele tem uma característica primitiva. Isso acaba, de certa forma, sendo muito importante, porque a gente vai ver que a Lua e o Mercúrio, eles têm uma qualidade primitiva que é frio e úmido.
Aí depois nós vamos para o Sol e para Marte, que são 2 planetas que são quentes e secos. Depois nós temos Júpiter, que é quente e úmido, e Saturno, que é frio e seco. Mercúrio, de todos os planetas, é o único que ele é variável. Ou seja, o Mercúrio, ele pode, dependendo da sua inter-relação com determinado planeta ou determinado signo, ele tem uma variável que ele pode ser frio e seco ou quente e úmido, dependendo de quem ele está fazendo esta relação. E nós vamos ver por que isso acontece, tá? Mas, se ele tem uma relação com os planetas que ela é mais racional, ele é frio e seco. E se ele tem uma relação que é quente e úmido, ele é uma relação, essa relação é mais comunicativa, tá? Bom, por que isso é importante? Porque quando a gente faz a interpretação dos planetas, esse é o primeiro conceito que está relacionado por que determinado planeta tem determinadas qualidades. Por exemplo, o Saturno. O Saturno é frio e seco. E as qualidades primitivas onde ocorre frio e seco, ou quente e seco, que é o caso, por exemplo, do Sol e de Marte, a gente sabe que ali não há vida, tá? Porque frio e seco é extremamente gélido, não gera vida. Quente e seco, pelo contrário, também é extremamente quente. Então, nós temos aqui as situações dos desertos, né? Que o deserto antártico ou o deserto ártico e o deserto, né, do Saara, por exemplo, que são locais onde a vida tem muita dificuldade de subsistência. Então, a gente percebe que onde nós temos essa qualidade seca, nós temos uma dificuldade de expressar e de gerar vida. Quando nós temos a qualidade úmida, nós temos já uma facilidade maior de gerar vida. E esse fato de gerar ou não gerar vida traz para esses planetas já uma primeira qualidade deles serem mais hostis ou eles serem mais, digamos assim, adaptáveis às nossas necessidades. O maior gerador de vida é o Júpiter, porque ele é quente e úmido. Então, quando nós temos uma qualidade quente e úmida, ela tem muito mais facilidade de florescimento das situações. É o caso, por exemplo, né, quando nós temos um verão, né, onde, se o verão é extremamente quente, mas ele é muito chuvoso, nós temos ali uma facilidade muito maior das plantas crescerem, por exemplo. Na mitologia, é por isso que o Júpiter também é associado a esta capacidade, essa grande capacidade de geração de vida. Todos os deuses, eles tinham uma grande capacidade de geração de vida, menos o Marte e o Saturno, porque o Saturno devorava os seus filhos e o Marte, ele matava, né? Ele era a encarnação do ódio e da guerra como um todo. Então, vocês já começam a perceber pelas qualidades primitivas que essas qualidades primitivas começam a ser associadas a qualidades de determinados planetas. Então, Júpiter, por exemplo, na mitologia ele era o amante de várias,
de várias deusas, semideusas, mulheres que eram humanas. Ele teve vários filhos. Por quê? Porque esta, na mitologia, é uma característica dos deuses. Os deuses, eles nasceram para gerar a humanidade, nasceram para gerar filhos. Esta é uma característica deles. A mesma coisa acontece com a Vênus e a Lua. Só que aqui nós temos uma característica que ela, além de ser úmida, ela é fria. Onde tem frio e umidade, também há uma possibilidade de gerar vida, mas não uma vida tão, né, tão exuberante assim. Esta vida ela já tem, de certa forma, algum tipo de restrição. E é o que acontece, por exemplo, quando a Vênus, quando a Lua está envolvida, em que não há uma expansão ou não há uma, digamos assim, uma vontade de que esta geração de vida seja algo excepcional. Aqui a geração de vida ela é mais deliberada, né? Ela é mais focalizada em alguns pontos de interesse. Bom, e aí nós temos o Mercúrio. E por que o Mercúrio ele é variável? Por que o Mercúrio tem estas qualidades que podem ser mutáveis? Porque de todos os planetas, o Mercúrio ele é o grande agente comunicador entre os planetas. O Mercúrio, na mitologia, ele é Hermes, né? Ou ele é o mensageiro dos deuses. É ele que faz estas pontes entre todos os planetas. E dentro da nossa personalidade, Mercúrio é aquele que se caracteriza pela capacidade que nós temos de aprendizado, de nos comunicarmos, de nos relacionarmos com as outras pessoas. Então, quando esta característica ela é uma característica mais racional, onde eu lido mais com a mente e não tanto com as relações, eu tenho uma característica que é mais fria e seca. Ela se aproxima muito de Saturno, porque o que é racional é mais calculista. Ali as coisas estão né, muito mais focadas na resolução de uma determinada coisa, seja isso bom ou ruim. Aqui não há uma, digamos assim, uma noção de valores éticos, morais, tudo. Aqui tem uma característica que ela é racional. Enquanto que o quente e úmido é uma característica de mais empatia, de mais relacionamento, de mais comunicação, de mais inter-relação entre os planetas. E a gente consegue ver isso, por exemplo, né, também, né, aqui para reforçar isso, por exemplo, o Marte e o Sol, eles têm a qualidade primitiva que é quente e seca. E o elemento natural desses planetas é o fogo. Tá? Então, o temperamento desses dois planetas é um temperamento colérico. E as características desses planetas sempre vai ser uma característica ativa, enérgica, dominante, inclinado à ação e à conquista. O Sol, que representa o nosso ego, ele não é aquele, né? O ego não é algo. Se a gente for olhar o ego como uma coisa pura, ele está focado única e exclusivamente no ser e não nos outros, né? Então tudo isso tem a ver com o Sol e com Marte. Então ele pode ser impaciente, pode ser explosivo. Então aqui nós temos esses dois planetas que estão mais relacionados com o elemento fogo. E aí vocês vão ver, já começam a pensar assim, poxa vida, mas a gente tem 3 signos de fogo. Nós temos 3 signos de fogo.
O Sol está relacionado com o signo de Leão, Marte está relacionado com o signo de Áries. E Sagitário, né? Sagitário, o planeta que é o regente de Sagitário é Júpiter. Mas Júpiter não é do elemento fogo? Não, Júpiter não é do elemento fogo. E por isso que Sagitário se diferencia já, de certa forma, desses dois outros signos. Ele não é tão dominante, ele não é tão colérico como o Leão e o Áries. Ele também é mais mutável, ele é mais adaptável, né? Então, quando a gente vai para o Júpiter ele tem mais afinidade com o ar, que também é Yang, mas que não é um elemento de fogo, é um elemento de ar. Porque aqui a qualidade é quente e úmida. Então, esse planeta, que é um planeta desta qualidade, é o Júpiter. E também, claro, o Mercúrio, quando ele está nesta posição de sociabilidade. Tá? Então, aqui o temperamento é sanguíneo e as características são comunicativo, expansivo, otimista, alegre e sociável. Pode pecar pelo excesso de dispersão. Tá? Então, aqui, a gente já vê que Mercúrio, ele rege o elemento ar no signo de Gêmeos, que é o seu elemento, né, que é efetivamente um signo de comunicação. E o Júpiter, que é Sagitário, na sua regência, ele tem esta qualidade mais aérea do que do fogo. Bom, e aí nós vamos para a água. Que tem o planeta, que tem a Lua e a Vênus. As qualidades primitivas da Lua e da Vênus são as qualidades primitivas do frio e da umidade, que estão ligadas ao elemento água. Então, aqui o temperamento é fleumático e as características já têm características de mais sensibilidade, recepção, nutrição, busca por harmonia, estabilidade emocional, pode tender à passividade. Essa é a fleuma, né? Aquela pessoa que ele percebe as coisas, mas ele se torna meio impassível, né? Ele recebe aquilo, mas está, de certa forma, até um pouco mais estável. E Saturno e Mercúrio têm qualidades de frio e seco, que são as qualidades primitivas do elemento terra. Os planetas, como eu falei, são o Saturno e o Mercúrio quando ele está numa posição mais pragmática, ou seja, quando ele está numa posição virginiana, uma posição em que ele desmonta ali o relógio e quer estudar e aprender como é que ele funciona. Nem que para isso ele tenha que, né, destruir o relógio, né? Ele não está ali emocionalmente vinculado ao que era aquele relógio anteriormente. O que importa para ele é exatamente como é que isso funciona, nem que para isso ele precise destruir algo, né? Então, esse temperamento é um temperamento melancólico e as características são de concretude, disciplina, estabilidade, profundidade, que pode tender até uma certa rigidez, um isolamento e um pessimismo. Bom, alguma pergunta até aqui, gente? Tá tudo tranquilo? Você já tinha ouvido falar dessas questões? Era isso que eu ia falar. Nunca tinha visto algo assim. Bem interessante mesmo. Tá tranquilo. Porque isso faz parte de uma astrologia tradicional, que é uma astrologia que é mais difícil da gente aprender, né? Que é mais difícil a gente perceber, mas que eu acho que é muito importante,
porque a gente, de novo aqui, vai ver que os planetas, eles estão ligados a signos que é do elemento fogo, mas as suas qualidades não são do elemento fogo, já são do elemento ar, ou então são planetas que têm uma ligação com signos de ar, mas têm qualidades ligadas ao elemento água, ou então ao elemento terra. Então, essas questões, elas são interessantes da gente perceber e que começam a fazer diferença para que a gente entenda de uma forma mais profunda e que depois, com esse conhecimento mais internalizado, se torna mais fácil da gente interpretar os planetas sem ser uma decoreba, sem ser uma questão assim em que eu preciso estar sempre decorando qual é o conceito de cada planeta. E a gente sabe de onde vem isso, né? A gente sabe de onde é que vem isso. Isso eu acho que é muito importante. Bom, então, quando a gente olha o sistema solar, né, e hoje em dia, nós dividimos os planetas em três grupos. O primeiro grupo são os planetas pessoais. Os planetas pessoais vai do Sol, né, passando pela Lua, pelo Mercúrio, pela Vênus e Marte. Tá? Então, os planetas pessoais, eles são planetas que, no nosso mapa astrológico, estão vinculados à nossa personalidade, à nossa individualidade dentro do mapa. Tá? Cada um com a sua característica, cada um com a sua habilidade. Mas esses planetas, eles são os planetas que vão definir claramente a nossa personalidade dentro do mapa astrológico. Tá? Aí nós vamos para os planetas sociais. Os planetas sociais é o Saturno e o Júpiter. Os planetas sociais na antiguidade, eles também eram chamados de cronocratores, tá? Ou seja, os senhores do tempo. A gente geralmente tem uma percepção de que só Saturno é o senhor do tempo, né? Que Saturno é Cronos. Mas, na realidade, na mitologia, Cronos e Saturno são duas entidades distintas, né? E dentro da astrologia tradicional, tanto Júpiter como Saturno, eles são os planetas que trabalham a questão das eras, né? Dos ciclos a nível social, porque os ciclos a nível pessoal, eles têm a ver com a nossa atitude do dia a dia. Eu estou mais irritado, eu estou mais nervoso, eu estou mais, né, acessível, eu estou hoje mais simpático, mais alegre, mais passivo, mais ativo, eu estou mais energizado, eu estou mais triste. Isso tem a ver com os planetas pessoais e suas características, né? Conforme eles vão fazendo as suas movimentações, né? A Lua tem grande influência nesse sentido, porque a Lua ela é grande, ela é altamente variável, né? Ela é altamente mutável. Ela, a cada 28 dias, faz um ciclo completo, e dentro desse ciclo completo, ela traz ali características de introspecção e características de expansão e extroversão.
E a Lua, muitas vezes, se relaciona com esses outros planetas pessoais. Então, quando a Lua, quando o Sol estão relacionados com planetas pessoais, estas características, elas são da nossa índole, da nossa expressão pessoal. Agora, os planetas sociais, e por que eles são planetas sociais? Porque eles já não representam única e exclusivamente a nossa personalidade. Os planetas sociais são os planetas que fazem a relação ou a intermediação entre quem sou eu e como é que eu me relaciono com o mundo exterior, como é que eu me relaciono com o outro. Então, isso é Júpiter e isso é Saturno. O Júpiter, de uma forma mais otimista e expansiva, no sentido de que ele é mais afeto, né? Ou mais disposto a se relacionar com as pessoas, mais aberto a esse relacionamento, e o Saturno no sentido de estabelecer os limites de até onde eu vou me relacionar com as pessoas, né? Eu quero me relacionar com essa pessoa, não quero me relacionar, eu tenho mais prudência com relação a essa, eu não aceito que a pessoa invada o meu espaço. Isso é Saturno. É ele que vai definir esses limites entre a minha identidade e aquilo que é coletivo, aquilo que é social, aquilo que é o outro. Tá? Agora, esses planetas sociais, e por isso que eles são sociais, eles têm a ver, né, na astrologia tradicional também, com esta característica de serem os senhores do tempo, de determinarem determinadas fases, determinados ciclos. E, por exemplo, agora nós estamos efetivamente, né, finalizando um ciclo de 200 anos de Terra e iniciando um ciclo de 200 anos de ar. Alex, mas por que é um ciclo de Terra e por que é um ciclo de ar? Porque isso, lá na antiguidade, isso é a astrologia dos árabes, já tinha lá um astrônomo, um astrólogo, eu não me lembro agora o nome dele, depois eu até posso passar para vocês, mas ele estudou os ciclos de Saturno e de Júpiter, e esses ciclos eles estavam relacionados com as grandes mutações da história das civilizações. O que eu quero dizer com isso? Que a cada 200 anos, né, as conjunções que acontecem entre Júpiter e Saturno sempre ocorrem em signos de um mesmo elemento. Então, nos últimos 200 anos, Saturno e Júpiter sempre fizeram as suas conjunções nos signos de Capricórnio, de Touro e de Virgem. E com isso, desde lá 1800, né, início de 1800, nós temos, então, uma evolução muito grande nas questões ligadas ao elemento terra. Ou seja, a evolução humana ela se transformou né, através das revoluções industriais, através das revoluções tecnológicas ligadas à questão da eficiência, à questão do dinheiro, à questão econômica, à questão do extrativismo né, material, né, seja através da mineração, da exploração da madeira, dos recursos hídricos e tudo mais, né, da exploração do planeta em si. Então, a gente pode ver que nesses 200 anos, nós tínhamos no início desse processo, nós tínhamos uma
uma preocupação muito grande se o planeta comportaria ou teria capacidade de produzir alimento para toda a população. Hoje, a gente sabe que o problema não nós continuamos tendo fome, nós continuamos tendo a miséria em relação à falta de alimentos, mas não é por falta de produção de alimentar, não é por falta de produção agrícola ou de exploração animal, é simplesmente por uma questão de ganância e de concentração de renda. Né? Então, recursos para nutrir toda esta população existem. O que não existe é esta capacidade ou essa vontade, né, de fazer com que, porque esse domínio sobre a comida, esse domínio sobre os bens materiais, ele se tornou um instrumento de dominação, né? Então, isso é o que aconteceu nos últimos 200 anos. E agora, nós temos, ou tivemos agora, em 2020, em 2020, uma conjunção que vai agora dar continuidade aos novos 200 anos da Era de Ar. Não sei se vocês se lembram, lá na pandemia, na época da pandemia, nós tivemos a conjunção de Plutão e Saturno. Mas junto com Plutão e Saturno, encostou junto o Júpiter. E no finalzinho desta tripla conjunção, quando o Saturno e o Júpiter já começaram a sair desse orbe junto com Plutão, eles fizeram uma conjunção já, então, no signo de Aquário. E a partir dali, a cada 20 anos, nós temos, então, uma conjunção Júpiter-Saturno. Tá? Nós vamos agora entrar nesse novo ciclo da Era de Ar, que é completamente diferente do ciclo da Era de Terra. E aí isso que a gente chama de grande mutação, onde a grande mutação sempre está relacionada à ascensão e queda de impérios, à ascensão e queda de comportamentos que eram valorizados e deixam de ser valorizados. Então, aqui, o poder ele começa a perder força na questão econômica, extrativista, e começa a ter um poder maior no que diz respeito à tecnologia, ao pensamento, à informação, à questão das ideias, à questão da inovação e assim por diante, que são questões ligadas ao elemento ar. Tá? Então, essa é a questão dos planetas sociais. Bom, mas já me estendi aqui, já acabei me... Alexis. Não, é importantíssimo isso que tu colocas. Só não entendi uma coisa. Não entendi ou não gravei direito. Essas conjunções, elas ocorrem sempre em signos do mesmo elemento ou do mesmo signo? Do mesmo elemento. Mesmo elemento, ok. Sim. Obrigado. Por exemplo, agora eles fizeram uma conjunção em Aquário. Tá? A próxima conjunção, se eu não me engano, vai ser em Gêmeos. Entendi. Depois, a outra conjunção vai ser em Libra. E assim sucessivamente. 20 anos, mais ou menos. Maravilha. Obrigado. Tá? Bom. Não, 20 anos é o que Plutão vai ficar em Aquário. São 14 anos, 14 a 15 anos, tá? 14 a 15 anos. Bom, então, eu já tinha me empolgado aqui e tal.
Bom, falando então dos planetas sociais. Por isso que os planetas sociais, eles têm esta função de intermediação, de meio de campo entre o eu e a minha personalidade e o outro. As relações, a forma como eu me relaciono. Onde eu tiver Júpiter e Saturno no meu mapa, ali vai trazer grandes informações de como eu tenho maior ou menor facilidade de me relacionar com as pessoas, ou quais são os campos, né, as áreas onde eu vou ter mais facilidade ou mais dificuldade de me relacionar. Bom, e aí nós viemos para a astrologia moderna, uma astrologia que... Qual é a diferença da astrologia moderna para a tradicional? A tradicional, ela está muito focada no comportamento de previsões. E a astrologia moderna está muito focada no comportamento psicológico, emocional, né? A gente precisa entender que a astrologia moderna ela foi grandemente impulsionada por Jung, por várias figuras já dentro da psicologia e do comportamento humano. E os planetas transpessoais, eles representam exatamente isso, essa evolução da humanidade, onde essa evolução da humanidade traz maior consciência coletiva, tá? Então, os planetas transpessoais, ou então planetas que também são chamados de planetas exteriores, ou planetas geracionais, eles estão ligados a acontecimentos e fatores que são coletivos. O que eu quero dizer com isso? Que pessoas que nascerem em determinados anos, todas elas vão ter esses planetas transpessoais nos mesmos signos. Por exemplo, na década de 60, nós tínhamos ali Urano e Plutão no signo de Virgem, né? O Netuno estava em Escorpião. Então, as pessoas que nasceram nessa época, todas elas têm esses planetas nesse mesmo signo. E com isso trazem, né, determinados comportamentos que são daquela geração. Por isso que a gente fala, né, da geração Baby Boomers, da geração X, da geração Y, da geração Millennium, e assim por diante, porque cada uma dessas gerações ela está relacionada também com um posicionamento desses planetas transpessoais. Tá? Bom, então, os planetas transpessoais, eles, como é que eles agem no nosso mapa? Eles trazem comportamentos que são de determinada geração, ok? E, no que diz respeito aos seus movimentos, vão sempre trazer comportamentos exteriores, coletivos, que impactam a nossa vida diária, tá? Então, é o que está, por exemplo, acontecendo agora em 2025, com essa movimentação de exatamente desses 5 planetas mais lentos, né? Júpiter, Saturno, mas também os transpessoais, mudando de signo. Todos eles em 2025 e finalizando esses movimentos em 2026. Então, isso está trazendo todo esse rebuliço. Além de ser uma mutação em função de uma mudança de uma era de terra para uma era de ar, nós temos agora, num primeiro momento, um impacto muito transformador, um impacto de ruptura, efetivamente, no sentido de que esses planetas todos que nos impactam externamente, né, estão fazendo mudanças de signo, ou seja, mudança de energias. E todos eles ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que
2025, 2026 se transforma nesse turbilhão, nesse caos, né? Onde nós ainda não temos essa nova organização de como é que vão ficar as coisas. E aí a gente vê, cada dia é como se fosse, né, uma novela, aquelas novelas bem apimentadas mesmo, em que cada capítulo tem, né, uma surpresa. E cada dia que a gente ultimamente tem vivenciado, a gente tem visto aí, né, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e agora vai, né, agora volta. Então, isso e situações em que nós jamais imaginávamos que fosse acontecer. Então, tudo isso está acontecendo em função desses planetas, principalmente os planetas transpessoais, que estão, além de estar mudando de signo, né, eles estão em tripla sintonia. Né? O que eu quero dizer com isso? Eles estão fazendo configurações astrológicas que todo mundo diz assim, mas é uma configuração astrológica benéfica. É uma configuração astrológica benéfica. Só que esses planetas transpessoais, eles não são os nossos planetas pessoais. Os transpessoais são planetas de mudança. A mudança pode ser boa, mas é uma mudança. E eu não gosto de mudança, porque eu tenho que me adaptar, eu tenho que aprender coisa nova. Então, a maioria das pessoas não quer mudança. Ela foi, né? Ela quer segurança, ela quer estabilidade, ela quer previsibilidade das coisas, ela quer controle. Isso é inerente da nossa personalidade. O que o Sol quer? O Sol quer controle. Né? A Lua quer o quê? A Lua quer segurança. Então, esses planetas trazem esta situação de descontrole, de imprevisibilidade, de insegurança, de rompimento das coisas, de transformação. Desculpe, gente, eu estou me estendendo muito aqui, tá dando para pegar aqui, porque eu me empolgo e vou... Mas eu acho que é importante a gente entender, porque isso faz parte desse momento que a gente está passando. Então, isso caracteriza muito esses planetas transpessoais, porque eles estão numa configuração que eles estão atuando junto. Não é um planeta que está fazendo uma mudança definida. São os três que estão fazendo mudanças ao mesmo tempo. E com isso, a mudança é muito maior. Tá? Então, é por isso que nós estamos com tanta dificuldade de compreender as coisas, né? Ou estamos com muito medo, né? Uma das coisas até, né? Fazendo um parênteses agora, antes da gente entrar no... vocês estão vendo eles não sabem se é um asteroide, se é um cometa ou se é uma nave alienígena que está se aproximando de Marte, né? O I-25, vocês estão sabendo disso? Não. Não estava sabendo, não. Esse é o... Em menos de 3 anos, esse é o terceiro objeto que é interestelar, ou seja, ele vem de outras galáxias e entrou no nosso sistema solar. O primeiro era aquele Umuaruma, né, que acabou, já foi embora e tal. E agora já faz umas 2, 3 semanas que entrou um outro objeto que vem numa velocidade assim exorbitante e que os cálculos matemáticos todos estavam... eles primeiro achavam que era um cometa, depois pensavam que era um asteroide, só que ele tem características que é completamente diferente de um cometa, né? Então, ele agora ele fez uma mudança de direção e está se dirigindo
deliberadamente para Marte, né? Então, as sondas, os dois telescópios, né, o Hubble e o outro lá, não sei qual é que é, eles estão fazendo uma ação coordenada, estão seguindo esse asteroide ou esse objeto, mas eles estão começando a desconfiar que pode ser uma sonda, pode ser algo que realmente não seja da natureza, que seja, né, ainda não se sabe. Então, tudo são especulações, mas os movimentos e os elementos químicos que estão nesse corpo celeste, eles são completamente diferentes de tudo que até então, né, a gente já viu, e também os movimentos que ele faz são diferentes do que a gente está imaginando. Então, eles não sabem se esse corpo, ele efetivamente ele vai se chocar contra Marte, ou se ele vai pousar em Marte, ou se ele vai fazer assim como as sondas, né, as nossas sondas aqui se aproximam de um planeta para estudar esse planeta e depois fazem um movimento de saída. Então, isso tudo está ainda muito incipiente ainda. Mas esta é uma questão que alguns astrólogos têm trazido, que esta nova era de Aquário, ela é uma... E a característica aquariana, efetivamente, é uma característica de uma ampliação de consciência de quem nós somos na Terra. E por isso que muitos falam assim que, com o decorrer dos tempos, cada vez mais nós vamos deixar de ter as nações e vamos começar a ter um pensamento mais global, mais como uma única unidade, um único planeta, e não... claro que isso ainda vai demorar, né? Mas se houvesse um contato com algum tipo de outra forma de vida, isso muda emocionalmente, psicologicamente, conscientemente, a nossa percepção de quem nós somos. Porque daí nós paramos de pensar única e exclusivamente no confronto com o vizinho, mas em que, opa, peraí, tem gente no outro mundo lá, e se esses caras estabelecem contato, como é que isso vai ser? Qual é a unidade? Então, isso psicologicamente aceleraria uma transformação dessa visão global. Eu recomendo vocês darem uma pesquisada sobre isso, porque é um assunto que as pessoas começaram a falar muito ao longo dessa semana, exatamente porque os cálculos matemáticos que eles estavam fazendo mudaram. E parece que esse corpo ele tem um tipo de comando, né, em que ele consegue fazer mudanças de rota. Então, é uma coisa... Claro que a gente tem que peneirar um pouco, porque tem muita especulação e tem muita coisa que também é meio sensacionalista e tal, mas vale a pena a gente começar a dar uma olhada nisso aí. Bom. Como é que é o nome? É C2025K1, é isso? Atlas? É o Atlas, isso. Ah, tá. Interessantíssimo isso, hein? Isso também tem o C2025, esse é um cometa que entrou agora, é um cometa novo também, né? Mas é o 3I Atlas, o nome dele, né? O 3I Atlas. 3I Atlas. Uhum. Tá? Não sabia disso aí mesmo. Isso, Que coisa impressionante, cara. Ó, então ele está fazendo essas mudanças de rota, né? Então... que se faz mudança de rota é esquisitíssimo, imagina. Bom, pode ser inteligente mesmo. Ninguém sabe ainda, né? Mas agora eles estão
começaram a se interessar mais. Bom, vamos agora falar um pouquinho dos planetas no nível da estrutura psicossomática da nossa personalidade, né? Como é que esses planetas eles estão estruturados dentro da nossa estrutura psicossomática? Então, quando a gente lê livros sobre psicologia, é muito comum a gente retratar, né, a nossa consciência e o nosso inconsciente como se fosse um iceberg. Ou seja, tem uma parte do iceberg que é a parte consciente, né? E esta parte consciente, que é a parte que aparece para todo mundo, seria o primeiro nível desta personalidade astrológica. Então, esse primeiro nível, ele é composto pelo Sol, pela Lua e pelo Ascendente. Por isso que esses 3 elementos no mapa astrológico, eles são os 3 elementos mais importantes do mapa, ou mais fortes, porque são os elementos que trazem maior visibilidade de quem nós somos. Então, esse primeiro nível, ele é o nível dos valores essenciais. O Sol, ele representa a nossa consciência, a nossa mente, tá? O Ascendente representa o nosso corpo físico. É a maneira como nós nos expressamos em relação ao outro, né? É aquela maneira fake, mas que é, digamos assim, a maneira como eu encontrei, né? Ou a primeira estratégia da minha vida que eu encontrei para sobreviver a esse mundo hostil. Então, o Ascendente não é exatamente a minha essência, mas é como eu me mostro para a sociedade, tá? E por isso que o Ascendente, ele mostra esta máscara que nós somos, mas também representa o corpo físico. Como é que é a minha formação? Eu sou mais alto, sou mais magro, sou mais gordo, né? Tudo isso está relacionado ao Ascendente. E o terceiro é a Lua. Se o Sol é a consciência, a Lua é o inconsciente emocional. Mas é um inconsciente onde eu lido aqui com como eu expresso as minhas emoções de uma forma visível, tá? A Lua, então, é a forma como eu reajo às situações, tá? Então, eu posso ser uma pessoa, né, extrovertida, mas se eu tenho, por exemplo, uma Lua e um signo que é introvertido, talvez a minha reação em determinados comportamentos não seja tão extrovertida assim, né? Eu preciso esperar mais antes de reagir, né? Então, por exemplo, uma Lua em Touro, né, que é uma Lua estável, mas ela é uma Lua também que demora mais tempo para reagir do que uma Lua em Áries, que ela reage imediatamente e de forma impulsiva e muitas vezes agressiva. Tá? Então, essas são qualidades e valores essenciais da nossa personalidade. E são essas características que nós conseguimos perceber claramente nas pessoas. Tá? Bom, aí eu vou para um nível mais baixo, para esse segundo nível. Tá? E esse segundo nível é interessante porque aqui eu entendo melhor quem é a figura do Mercúrio. Porque o Mercúrio é o planeta, e por isso que ele assume qualidades primitivas diferentes. Por isso que o Mercúrio é um mutante. Por isso que o Mercúrio na mitologia, né, e também nas qualidades astrológicas, o Mercúrio não é nem positivo e nem negativo. Ele não é nem feminino e nem masculino.
O Mercúrio, ele assume esta forma andrógena. E por isso que na mitologia, né, o Mercúrio teve um caso lá com a Vênus e gerou o hermafrodita, né? Ou seja, um ser que tem os dois sexos. Esse é a característica mercurial, que é uma característica de se adaptar a determinadas situações. Então, o Mercúrio é um planeta de ligação. Ele é o porta-voz universal do Sol. Ele é o meio que eu, no meu mapa astrológico, me comunico com os demais planetas, principalmente com o Marte e com a Vênus. Porque o Marte vai expressar a forma como eu vou agir, tá? Como é que eu vou, né, me defender, ou como é que eu vou agredir, e a Vênus tem a ver como é que eu vou negociar, como é que eu vou interagir de uma forma mais equilibrada e mais harmônica, como é que eu vou estabelecer esses valores, tá? Então, o Mercúrio lida, né, com a paz e a guerra, com as paixões, que é de Marte, né? As paixões marcianas, a guerra, que é marciana, e o amor e a paz, que é venusiano. Só que o Mercúrio, ele vai mais além. O Mercúrio também estabelece uma relação com... O Mercúrio também estabelece uma relação com o Saturno e com o Júpiter, que é o terceiro nível dessa profundidade desse inconsciente, tá? Então, esse terceiro nível tem a ver com as relações e com os limites sociais. São os planetas relacionais que a gente fala. Saturno está relacionado com riqueza, matéria, limites, e Júpiter com filosofia de vida, relações sociais e expansão, tá? E aí nós temos também, né, o quarto nível, que o quarto nível está ligado a esses planetas transpessoais, que é exatamente aquela profundidade emocional onde eu vou lidar com os assuntos coletivos. Não são assuntos que dizem respeito somente a mim, diz respeito aos outros. Então, eu vou lidar... Como é que eu lido com a minha intuição? Como é que eu lido com os meus insights? Como é que eu lido com essa capacidade de romper os limites do pensamento, que é Urano? Como é que eu lido com o meu coletivo emocional, né? Como é que eu lido com o meu comportamento de massa? Eu sou aquele que vai junto com a massa, né? Eu simplesmente reajo conforme a massa está indo, eu vou junto com a massa? Ou eu sou uma pessoa que consigo, de certa forma, me conter um pouco mais, né? Então, o Netuno está ligado com esses comportamentos de massa, está ligado com essa questão da espiritualidade. E o Plutão, que ainda é mais profundo e que está ligado com o inconsciente coletivo, tá? Está ligado com os tabus, tá? Então, e aqui nós estamos falando efetivamente de psicologia. Bom, aí eu vou para um outro aspecto que eu acho que é muito importante, porque as pessoas olham os símbolos dos planetas e não entendem a origem desse símbolo. Por que que o Sol é um círculo e um pontinho no meio? Por que que a Lua... a Lua... não, a Lua é porque representa a Lua, né? Tá, e o Mercúrio? Representa o quê? Né? Então, tem vários
tem várias, assim, representações dos planetas, né? Por exemplo, Marte, tem pessoas que dizem, o Marte, né, é um escudo e a lança, né? E Vênus é um espelho, porque o Vênus representa o amor, a vaidade, tá? Isso não tem nada a ver com a simbologia astrológica, tá? Porque se a gente for olhar a simbologia astrológica, ela tem 3 elementos fundamentais, que é o círculo, o semicírculo e a cruz. O círculo, ele vai representar essa essência, a consciência, o espírito, né? É a fonte criativa do universo. Então, o que tá integrado dentro daquele círculo é aquele espaço que eu tenho consciência. Se eu tenho mais ou menos consciência, isso não importa. Se eu tenho mais ou menos consciência, digamos assim, é como se esse círculo fosse maior ou menor, né? Então, o importante aqui é o que o símbolo mostra que o que importa aqui é o que está dentro do círculo, porque aquilo é a minha essência, o meu espírito. O semicírculo, ele já representa, é como se ele fosse um cálice. Tá? E eu não postei todos os vídeos ainda, mas eu postei alguns vídeos aí para vocês olharem, porque ali eu falo do verdadeiro significado dos símbolos astrológicos, tá? Não sei se vocês assistiram ou não. Eu vou postar os outros também, tá? Sim, eu vi. Muito bons mesmo. Excelente. Oi? Eu assisti, muito bons. Nunca tinha visto nessa perspectiva. Muito interessante mesmo. Então, o semicírculo, ele é a representação de um cálice. Ele é a representação do útero materno, né? É o receptáculo que recebe. Por isso que se fala no Santo Grau, por isso que se fala no cálice, né, de Jesus Cristo. Na realidade, o cálice sempre representa, né, a fertilidade e a recepção de algo que está fora e que é recebido. Então, o cálice, vocês podem ver que o semicírculo ele é voltado para cima. E por que para cima? Porque a receptividade é do supraconsciente, é algo que vem de cima para baixo. Então, essa é também uma simbologia que pode ser entendida com relação ao cálice sagrado, ao Santo Grau, né? Algo que é recebido como uma dádiva de Deus e que, a partir daquele momento, a gente tem, então, a revelação daquilo. Tá? Quando o semicírculo ele é para os lados, ele representa esta capacidade de perceber lateralmente, né? Ele tem a ver com a questão do cérebro. Nós temos o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, um lado que é racional e um lado que é mais criativo, emocional. Então, de acordo com o lado que eu recebo né, estas percepções, eu aciono aquele tipo de característica. Então, o semicírculo ele tem a ver com receptividade. Ele assimila o que vem de fora. E a cruz representa a matéria, né? São os valores mais básicos da vida, né? Tem a ver com comida, com sexualidade, com sobrevivência, com morte, tá? E aí, olha a simbologia que também tem no cristianismo. Cristo morreu na cruz, né? Ou seja, ele, para ir para a vida eterna e para se para
ressuscitar, ele primeiro teve que passar pelo calvário da matéria, pelo calvário da cruz. Tá? Só que a cruz, ele é um símbolo muito mais antigo do que o cristianismo. Tá? A cruz é um símbolo, né, de ancestralidade desde o início lá da humanidade. Então, esses três são os elementos básicos dos símbolos astrológicos. Então, o Sol, ele representa... O Sol, o que é? É um círculo com um ponto no meio. Esse ponto no meio representa nós, o eu, né? É como se fosse eu, indivíduo, dentro do universo. Ou seja, a percepção de quem sou eu dentro de todo um contexto do universo. Né? É o espírito que se manifesta. Né? Então, isso é muito interessante, essa questão. Né? Então, o espírito se manifestando, é a manifestação do visível de Deus, o elemento fecundante. O ponto representa o eu nesse universo. Tá? Por isso que esse é o símbolo do Sol. E quando eu entendo o símbolo do Sol, a interpretação depois, no futuro, fica muito mais fácil. É a mesma coisa da Lua. A Lua é um semicírculo duplo. E por que duplo? Porque representa a Lua? Sim, pode representar a Lua, mas é porque a Lua tem uma característica de receptividade altamente elevada. A recepção e a reatividade lunar é excepcional. Ela é expressada através das emoções. Então, por isso que esta receptividade é dupla. O Mercúrio, que é aquele planeta que a gente já viu, que ele é esse planeta mutável, que se transforma em várias características, né? O que ele faz? Ele recebe, tá? Ele recebe as informações do supraconsciente, recebe, processa conscientemente e transforma isso em matéria. Tá? Então, é o espírito que media as questões da alma e do corpo. Né? O semicírculo também pode ser associado com a alma, a cruz com a matéria, com o corpo. Então, recebe essas informações, processa e expressa. Vênus é um círculo sobre a cruz, ou seja, o espírito sobre a cruz material. Então, aqui tem esta... Eu não diria assim, aqui eu coloquei a harmonia entre o espírito e a matéria. Eu não diria bem esse... Pode ser essa harmonia entre o espírito e a matéria, o amor, ok, mas, na realidade, a gente não é que confunde, a gente exagera muito o conceito venusiano de amor, né? Como se esse amor fosse algo que nós expressássemos para os outros. E, na realidade, não é isso. A Vênus tem muito mais a ver com valor, tá? Do que com amor. Por que eu digo isso? Porque é o espírito, a vontade, o círculo, né, que se coloca sobre a matéria, ou seja, a vontade materializa ou expressa a sua vontade através da matéria. E por que eu digo valor? Porque quando eu construo algo, quando eu crio algo,
eu transformo isso para mim em algo que é valioso para mim, tá? Porque eu construí aquilo, então eu tenho um apreço sobre aquilo, tá? E por que que Vênus é mais valor do que amor? Porque na mitologia, talvez a Cláudia já tenha ouvido falar disso aí, mas na mitologia, a Vênus, ela não ama. A Vênus quer ser amada. Isso assim, ó. O conceito da Vênus, o conceito de Afrodite é esse. A Vênus não ama, ela quer ser amada. Então, toda a ação venusiana é no sentido de atrair, né, o parceiro, atrair o amor, atrair aquilo que ela quer para si, para que essa forma ame-a. Mas ela não vai amar ninguém, ela não quer amar ninguém, ela quer ser única e exclusivamente amada. Não interessa por quem, por todos seria até melhor, tá? Então esta é uma característica muito interessante. Por isso que Afrodite, Vênus, a deusa do amor, se relaciona com todo mundo, né? Se relacionou com praticamente todos os deuses. E por que isso? Porque, na realidade, a grande característica da Afrodite, da Vênus, é a atratividade, a atração. Por isso que a Vênus no nosso mapa, ela é muito importante para saber se nós temos ou não temos amor próprio. Quando eu vou para uma entrevista de emprego, eu posso ser o cara mais inteligente, o cara mais preparado. Eu vou para uma entrevista de emprego. Se eu não conseguir mostrar para o entrevistador o meu valor, se eu não conseguir me vender, eu estou fora. Eu posso falar 10 línguas. Eu posso ser o cara que tem mestrado, doutorado, blá, 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 blá. Só que se eu não conseguir vender isso para quem está me entrevistando, isso não interessa, eu não vou conseguir. Então, eu tenho que ter essa capacidade de me valorizar. Esta é a capacidade de atratividade. Essa é a capacidade, por exemplo, do vendedor nato, que não é só uma capacidade de comunicação, mas é uma capacidade também de atração. Bom, e só para a gente finalizar, então, o Marte. Tá? O Marte, ele é um círculo com uma cruz, ou então com uma seta. Já é uma cruz quase num formato de seta. Porque aqui é esse espírito que ele busca esta expansão. Então, a seta rompe este círculo, esta zona de conforto, e busca a ampliação desta minha consciência, né? Então, é a prevalência da matéria sobre o espírito, a encarnação, a vontade. A cruz, né, se transforma em seta para ampliar os domínios do espírito e da consciência. Então, por isso que Marte é o pioneiro, é o desbravador, é o explorador, é o guerreiro, é o que vai na frente, porque ele vai ampliando os caminhos, ele vai abrindo os caminhos. Bom. Já são quase 9 horas, então eu vou encerrar por aqui, porque daí, semana que vem, a gente vai falar de mais coisas, né? Mas eu acho que já tem bastante assunto aqui, e eu vou enviar para vocês não só esse material da aula, mas eu tenho uns outros materiais aqui que eu preparei que eu vou enviar para vocês. Tá? Inclusive, eu já vou antecipar, eu vou mandar para vocês uns exercícios também, para vocês de mapas e tal, para vocês identificarem os planetas, identificarem qual é a casa, qual é o signo, enfim, alguns exercícios interessantes, tá bom?
Alguém tem uma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Não. Eu ia... Não sei, alguém falou antes aí. Oi? Não pode falar. Tá, eu posso também associar, Alexis, a cruz aos 4 elementos? A matéria, né? Ou não? É forçar a barra? Não, tu pode associar eles aos 4 elementos, porque, na realidade, o símbolo, por exemplo, o símbolo da Terra, que eu não mostrei aqui, porque o símbolo da Terra, ele não está no nosso mapa astrológico, né? Mas o símbolo da Terra é exatamente esse círculo com a cruz no meio, né? E a cruz no meio representa exatamente esses 4 elementos que a Terra é formada, os elementos essenciais. Perfeito. A outra pergunta é a seguinte: eu ouvi falar em outras vezes em oitava superior. Isso, não sei o que tu pensa sobre isso, se existe isso, se é correto falar sobre isso. O que seria uma oitava superior? Existiria uma espécie de relação entre os planetas? Sim, a oitava superior existe, mas a oitava superior está relacionada aos planetas transpessoais. Por exemplo, o Urano é a oitava superior do Mercúrio. Seria o Mercúrio num nível mais elevado. Estado de mais avanço, maior avanço. Se bem que eu vi lá a diferença na simbologia, quando a gente analisa o Urano, ele tem o semicírculo tanto para um lado quanto para o outro, né? Sim. Depois tem a cruz e embaixo tem o espírito, né? Enquanto o Mercúrio vem de cima e depois, enfim, desce para o espírito, né? Mas, Sim. enfim, mas eu acho que isso é assunto para as próximas aulas, né? Sim, eu vou explicar isso paulatinamente. É que eu vou entrar primeiro nos planetas pessoais, daí depois nos transpessoais, e nos sociais e nos transpessoais. Sim, eu estou me antecipando aqui. É assunto da outra aula. Tá, obrigado, Alex. Tá bom? Maravilha. Então tá, gente. Sábado, então, temos aula, tá? 9 horas. Tchau, tchau. Tchau. Tem um aniversário, acho que eu vou ter que ver no gravado. Opa! Tchau, tchau. É da criança, não tem como eu faltar. Tá. E exatamente de 1 às 3. Ai. Mas valeu, Tchau, tchau. professor. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau.